Nenhum assunto é tabu maior do que a morte. A gente evita falar sobre o assunto desde o primeiro momento em que tomamos consciência da nossa própria finitude. Isso geralmente acontece no final da primeira infância. Como sociedade, a gente é essencialmente analfabeto funcional sobre o tema, o que torna ainda mais difícil que a gente enfrente o processo quando ele acontece, principalmente quando acontece de súbito com algum ente querido. E quando os nossos avós ou pais entram no processo da morte ativa, nosso desconhecimento sobre o que acontece com aquele que está se desligando da vida é motivo de muita dor, às vezes até pânico. A expressão morte ativa faz referência à fase final do processo de morrer. Ele geralmente acontece nos últimos dias ou às vezes nas últimas horas da vida de uma pessoa. A fase é marcada por mudanças físicas notáveis e por um rápido declínio nas funções cognitivas e corporais. Todos nós deveríamos poder reconhecer e compreender esse processo, porque isso certamente pode ajudar cuidadores e parentes a oferecerem cuidados compassivos, apoio emocional durante esse período que é muitíssimo desafiador. Nesse vídeo, que é de natureza exclusivamente educacional, eu exploro os sinais, aspectos fisiológicos, considerações emocionais e medidas de apoio associados ao processo de morte ativa. Apresento aqui alguns vídeos reais do processo e como eles podem ser bem impressionantes, eu aviso para que você possa evitar assistir, se você preferir não ver essas cenas. Quais são os sinais e sintomas? A fase da morte ativa apresenta sinais distintos que indicam que o corpo está se desligando. Os sintomas podem variar de pessoa para pessoa, mas geralmente incluem alguns ou todos os aspectos que eu apresento a seguir. Diminuição do apetite e sede. À medida que a necessidade energética do corpo diminui, também diminui o interesse da pessoa por alimentos e líquidos. Acontecem mudanças na respiração. Os padrões de respiração podem se tornar irregulares, com períodos de respiração rápidos seguidos por longas pausas. Isso é conhecido como a respiração de Cheyne-Stokes. O ronco da morte, um som orgulhejante devido ao acúmulo de muco e saliva na garganta, também pode ser ouvido. É um pouco assustador quando a gente não sabe o que está acontecendo. Observe nos vídeos diferentes exemplos de como ocorre esse fenômeno de mudanças nos padrões de respiração. She's struggling. Alterações de consciência. A pessoa pode entrar e sair de consciência. Ela pode parecer desorientada ou ter alucinações. Ainda que eu argumente que a maioria das vezes que a pessoa esteja passando por isso, esteja mesmo em contato com seres espirituais que se apresentam para recepcioná-la em sua transição.
Esse é um fenômeno muito bem conhecido quando se trata, por exemplo, da experiência de quase morte. De fato, em consultório, eu alerto os meus clientes que quando seus parentes começarem a conversar com os parentes e amigos já mortos, o final da transição está bem próximo. Embora, claro, eu conheça alguns casos de pessoas que recebiam essas visitas meses antes de efetivamente falecerem. Mamá，妈妈，你看到你妈妈是不是？是你看错了啦，不是你妈妈啦，是你妈妈吗？你确定是你妈妈吗？妈妈，妈妈，妈妈。 Outra coisa que acontece é uma fraqueza física grande. Fadiga e fraqueza profunda são comuns, muitas vezes resultando na incapacidade de se mover ou mesmo de se comunicar de uma forma efetiva. Mas um fenômeno é uma pele fria e manchada. A circulação sanguínea diminui, o que resulta numa pele fria, manchada, às vezes azulada, especialmente nas extremidades. Incontinência. A perda de controle da bexiga e do intestino pode acontecer à medida que também diminui o controle muscular da pessoa. Uma fase muito difícil é o que a gente chama de agitação terminal. Nesse momento, o paciente fica muito agitado, se movimenta muito de um lado para o outro, o corpo permanece inquieto por algum tempo, às vezes de minutos a horas. O vídeo a seguir demonstra isso. Observe como, mesmo inconsciente, o paciente movimenta as pernas e braços. Outro fenômeno comum é o que a gente chama de lucidez terminal, ou também a melhora da morte. Todos já ouviram alguém descrever, ou mesmo testemunharam como um parente que estava doente, ou mesmo com demência avançada há muito tempo, repentinamente recupera a energia e a lucidez também por alguns dias ou horas, só para voltar ao estado terminal novamente e falecer em poucos dias, às vezes horas. O encarar da morte é mais um fenômeno, e isso acontece quando a pessoa que está passando pela morte ativa olha ou encara fixamente um determinado ponto em seu ambiente, como se algo ou alguém estivesse ali. No vídeo que eu apresento a seguir, observe o paciente olhando fixamente para cima e conversando. Extensão dos braços. Nessa parte do processo, a pessoa estende os braços como se fosse abraçar algo ou alguém, ou buscar algo ou alguém. Observe no vídeo a seguir um exemplo de como isso acontece. Mais uma coisa muito
curiosa, no mínimo, é a escolha da hora da morte. Não é incomum o paciente que está em fase de morte ativa aguardar a chegada de alguém ou de um grupo de pessoas para finalmente se permitir morrer. Ou em um processo de lucidez terminal, a pessoa se internada escolhe ir para casa, onde então poderá morrer em um local familiar e acolhedor para ela. O processo da morte ativa envolve também muitas mudanças fisiológicas. E a gente entender essas mudanças durante a fase da morte ativa pode trazer para a gente uma visão do que está acontecendo dentro do corpo da pessoa. De novo, ajuda muito a gente a compreender isso, porque diminui nosso medo. O sistema cardiovascular da pessoa muda, a pressão arterial cai e a frequência cardíaca se torna irregular. O coração luta para bombear sangue de forma eficaz, levando à diminuição da circulação para os órgãos vitais. O sistema respiratório, claro, é afetado. O controle do cérebro sobre a respiração enfraquece, o que causa padrões respiratórios irregulares, como eu já mencionei antes. E o acúmulo de secreções na garganta pode causar o característico ronco da morte. A função renal também diminui, o que resulta na redução da produção de urina e, claro, no acúmulo de resíduos tóxicos pelo corpo. O sistema digestivo desacelera muito, o que, claro, leva à perda de apetite e à diminuição da capacidade de processar alimentos. A pessoa não tem fome, a pessoa também não evacua. O sistema neurológico é afetado, a atividade cerebral diminui, o que leva à consciência alterada, à redução da percepção sensorial e a possíveis alucinações, que nem sempre, como eu já disse, são alucinações. Também temos considerações emocionais e psicológicas a manter em mente. A fase da morte ativa não é apenas um processo físico, mas também uma jornada e uma importante jornada emocional e psicológica, tanto para a pessoa que está morrendo, quanto com aqueles que estão ficando. Os entes queridos podem experimentar de uma variedade de emoções durante esse processo. Inclui tristeza, medo, culpa, alívio, arrependimento. É essencial que a gente reconheça e valide estes sentimentos como parte do processo de luto. Ajuda a pessoa. Embora a comunicação verbal possa se tornar desafiadora, sinais não verbais como toque, presença e contato visual permanecem importantes nessa fase. Oferecer reafirmação e conforto através do toque físico pode ser profundamente significativo para a pessoa. A gente também deve considerar questões espirituais e existenciais. A pessoa que está morrendo pode lidar com questões espirituais importantes, com questões existenciais importantes. Dessa forma, oferecer um ambiente de apoio para expressar essas preocupações pode proporcionar conforto. Para alguns, se envolver em práticas religiosas ou espirituais pode ser reconfortante, tanto para quem vai quanto para quem fica. Oferecer apoio a um ente querido que está em morte ativa envolve muitos cuidados práticos, mas também envolve cuidados emocionais e cuidados psicológicos. Se você tem alguém que está passando por essa fase, garanta o conforto físico da pessoa, ajusta a posição dela com regularidade, mantenha a boca dela úmido e gerencie a dor e os outros sintomas angustiantes com os medicamentos que forem adequados. Procura criar um ambiente tranquilo, mantenha o lugar calmo, minimize o ruído, mantenha a sala numa temperatura confortável. Às vezes, uma iluminação suave e música tranquila também podem promover uma sensação de tranquilidade, embora alguns fiquem agitados com isso. Mantenha-se presente, ofereça reafirmações gentis, porque isso pode proporcionar um imenso conforto para quem está indo. Gestos simples, como segurar a mão ao falar em uma voz suave e tranquila, pode transmitir amor, pode transmitir apoio.
Soa estranho, mas procure respeitar os desejos, honre os desejos da pessoa que está fazendo a transição em relação aos seus próprios cuidados e momentos finais. Isso pode envolver respeitar suas escolhas sobre intervenções médicas, suporte de vida e até mesmo a presença física de certas pessoas. Envolver a ajuda de profissionais de cuidados paliativos ou casas de repouso também pode proporcionar um apoio especializado na gestão de sintomas. E eles também podem oferecer cuidados emocionais e espirituais. Essas pessoas têm muita experiência com isso. Depois que a morte acontecer, o período imediatamente após a morte é um momento crítico para que a gente possa processar o luto e iniciar a jornada do luto, que é assunto para outro vídeo. Você deve, no processo, permitir tempo para despedida. Depois de a pessoa falecer, entes queridos podem encontrar conforto passando tempo com o corpo para se despedirem pela última vez. E oriente a pessoa que acabou de fazer a passagem também a buscar a luz, a receber o apoio e o acolhimento. O luto é uma experiência profundamente pessoal e buscar apoio de amigos, familiares e profissionais de saúde emocional pode ajudar a navegar pelo processo do luto. Planeje um funeral ou serviço memorial que reflita os desejos e valores da pessoa que foi. Isso pode proporcionar um senso de fechamento para você mesmo e é uma maneira de honrar a vida da pessoa que foi. Em suma, a fase da morte ativa é um período profundo e às vezes desafiador tanto para a pessoa que está morrendo quanto para os entes queridos que estão ficando. Entender os sinais, as mudanças fisiológicas e os aspectos emocionais e psicológicos desse processo. Ao entender tudo isso, a pessoa que está dando os cuidados pode oferecer compaixão e, de fato, o atendimento que a pessoa precisa receber. Criar um ambiente de apoio, respeitar os desejos do indivíduo e buscar orientação profissional quando necessário pode ajudar a aliviar a jornada para todo mundo que está envolvido. Em última análise, estar presente, oferecer conforto, honrar a vida e o legado da pessoa que está partindo. São os presentes mais significativos que a gente pode dar durante a fase final da vida. Esteja bem, esteja seguro.